Quero desejar uma boa noite a todos do canal e desde já agradecer por estar contando meu relato aqui. Sou um grande fã. Meu nome é Bastião, tenho 63 anos e o que vou relatar aqui aconteceu quando eu tinha 27, em Minas Gerais. Na noite em que eu só escapei vivo do ataque de um lobisomem, porque tinha uma árvore muito grande em frente à minha casa. Pois bem, vamos ao relato. Antes quero avisar que não obrigo ninguém a acreditar no meu relato, mas acredita, foi uma história real. E para vocês prestarem bem atenção, quando tiver alguma pessoa que vocês desconfiarem que vira esse bicho, te ameaçar ou algo assim parecido, fique esperto. E agora observe bem a história que eu vou contar para vocês, que foi mais ou menos assim. Nessa época, eu tinha herdado esse sítio, uma chácara, só que era muito afastado de tudo, bem afastado mesmo, cerca aí de uns 15 quilômetros da cidade. Uma casa antiga, mas muito boa, e perto dela tinha uma árvore bem grande mesmo, uma árvore muito bonita. Só que tinha um homem que desde quando meu pai era vivo, ele sempre perturbava para comprar esse sítio. Porque queria aquelas terras para plantar as coisas que ele queria na época. E nunca conseguiu. Chegou até a discutir várias vezes com meu pai. E depois que ele soube que meu pai faleceu e eu herdei essas terras, ele começou a vir fazer a mesma coisa. Só que desde imediato eu já dei logo um fora nele. Falei, se fosse para vender as terras, meu pai tinha vendido. Eu não vendo, nem troco, nem dou. Isso aqui é a herança do meu pai. E ali aquele homem que já tinha um pouco de raiva do meu pai, pegou mais raiva ainda. Só que dessa vez de mim. E o tempo passou. E como eu morava sozinho ali, estava entediado de ficar no sítio, não tinha muito o que fazer. Eu cuidava dos afazeres e de noite ficava aquele breu danado no sítio. Apesar que tinha energia e todas essas coisas. Resolvi ir numa sexta pro sábado e numa festa que ia ter ali na cidade. Então peguei meu cavalo e fui. Quando eu cheguei lá, por coincidência ou não, estava justamente esse homem que não gostava de mim. E desde a hora que eu cheguei ele começou a me encarar. Me encarar, mas não falava nada. Até que as horas foram se passando e ele ali começou a beber. E como eu já tinha pressentido que aquele homem não estava de boa intenção, eu bebi bem pouco, estava bem lúcido. Quando a bebida começou a pegar ele começou a vir pro meu lado. Começou a tocar no assunto de querer comprar as terras e tudo, começou a me encher o saco. E eu falei para ele, não preciso nem repetir o que eu falei para você a última vez. Você já é um adulto, mas parece que se comporta que nem criança. E ali começamos uma discussão. E palavrão vai, palavrão vem. Até que ele tentou me agredir. E eu não era muito levar desaforo para casa nessa época. Eu acabei se embolando com ele no chão ali. Não vou dizer que apanhei nem que bati. Brigamos. E quando ele levantou me ameaçando. Falou, olha, você mora sozinho naquelas terras. Fique esperto. Mais cedo ou mais tarde você vai ter uma surpresa. Eu falei, homem que é homem não fica ameaçando, vem e faz. Ele falou, pois bem, me aguarde. Mas ali eu peguei e vim embora no meu cavalo. E eu vim pensando como que aquele homem tinha uma força tão grande daquele jeito. E ele era meio franzino, não era um homem assim grandão para brigar. Mas tinha uma força descomunal, uma força muito estranha. Mas eu não saí apanhando para ele não. E ali passou uns dias, eu já tinha até esquecido disso. Até que chegou bem naquelas noites de lua cheia. Era uma noite, aquela lua tão linda, clareava tudo ali no sítio. Isso era uma quinta-feira. E ali eu estava na varanda da casa ali por volta de umas 9h30, 10 horas. Até que o cansaço bateu e resolvi ir deitar. Até aí tudo bem. Mas quando bateu meia-noite um ponto, eu escutei como se fosse algo muito pesado, pulando ali
a porteira do sítio ali, da chácara. Como se fosse um cavalo. E eu fiquei pensando, ué, mas será que meu cavalo soltou e pulou a cerca e foi embora? Então eu levantei ali, meio tonto de sono, e acendi a luz lá de fora da área. E quando eu olhei pela janela, que eu sempre tive essa mania de quando qualquer barulho eu sempre olhava pela fresta da janela primeiro. Eu vi tipo como se fosse um cavalo mesmo lá perto da porteira, mas eu pensei, mas como que esse cavalo soltou? E eu saí na inocência ali pra colocar ele lá de volta lá onde era pra amarrar ele, pra ele comer a ração dele. Pois bem, saí sem nada na mão, sem nada pra me proteger, nem lanterna, só tava com a luz da área acesa. Quando eu fui me aproximando ali da porteira, aí sim eu vi o que estava me aguardando. Aquilo foi ficando em pé que nem um homem, mas era bem alto mesmo, cerca de quase 2 metros se não desse 2 metros. E um odor de lama de porco tomou conta do lugar. E de repente, aquela monstruosidade pulou a porteira, caiu quase nos meus pés. Quando ele pulou, que ficou bem pertinho dos meus pés ali eu pude ver. Parecia um pastor alemão em pé, só que tipo feições humanas. Era uma coisa terrível que eu não desejo pra ninguém. Os braços muito compridos, que fazia pouco encostar no chão, com aquelas garras enormes. E seu joelho dava pra ver perfeitamente que era quebrado pra trás. Igualzinho um cachorro mesmo. Ali eu já tinha certeza que era um lobisomem. E ali, sem ter muito o que fazer, aquela criatura ficou ali parada me observando. E quando eu vi que ele ia levantar aquelas grandes garras para me atacar, eu meio que dei num desespero, meio que um empurrão nele, que ele foi um pouco para trás assim, eu saí desesperado correndo. Só que eu sabia que eu não ia conseguir chegar até na casa a tempo. Então, entre a casa e onde eu estava, tinha essa árvore. E o bom é que ela, por ser uma árvore bem grande, antiga, alta, ela tinha uns galhos assim meio que um pouco baixo. E como eu era bem magro na época, no desespero, eu subi que nem um gato aquela árvore. E fui subindo e aquela criatura horrível lá tentando me acertar com as garras. Eu sei que eu subi e fiquei lá no topo. E de lá eu fiquei só observando ele tentando subir na árvore, mas não conseguia porque era muito pesado com aquelas grandes garras. Para resumir esse relato assustador que aconteceu comigo, aquele lobisomem ficou até por cerca de 5 e pouco da manhã. Só quando começou a querer clarear o dia, que os galos começaram a cantar, que ele começou a ficar meio agitado ali embaixo e saiu correndo, pulou aquela porteira novamente numa facilidade muito grande e sumiu naquela estrada. Ali eu já tinha certeza que era aquele homem que tinha me ameaçado. E eu fiquei pensando, ele me ameaçou e ele veio virado bicho. Só que agora eu sei o segredo dele. Então eu peguei meu cavalo e fui em direção à cidade. E saí comentando com todo mundo. Algumas pessoas já desconfiavam daquele homem, que ele era muito ruim e ambicioso, que ele se transformava naquela criatura. Mas por incrível que pareça, depois disso nunca mais viram ele na cidade. E ele sumiu completamente. Eu morei mais algum tempo naquele sítio e resolvi vender. Não por medo dele voltar, porque eu estava preparado dessa vez. Eu vendi por estar entediado de ficar no sítio. Não tinha muito o que fazer e era muito longe da cidade. Então eu resolvi vender. E até hoje eu moro na cidade. Espero que vocês tenham gostado do relato. Tenham todos uma boa noite e até o próximo relato.